Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita curiosidade para saber sobre os professores? E se eu te disser que a professora de hoje é artista circense? Bom, apresento para vocês a professora Manuela Valério, que tem muita coisa interessante para nos contar. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, eu estou no 6º semestre de Psicologia da FMU e eu estou entrevistando os professores porque nas férias a gente fica super curioso para saber quem serão os professores do próximo semestre. E hoje eu trouxe aqui uma professora que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, que é a Manuela Valério. Então eu agradeço a sua participação, Manuela, e estou muito feliz em poder conhecer a tua história. Então, tá bom. Eu agradeço, Patrícia, o convite. Acho que é um momento de fazer as coisas que a gente gosta, assim, sem aquele compromisso de ser vinculação a trabalho, alguma coisa. Estou encarando como uma conversa e já por isso só faltava um cafezinho, assim. Então, já por isso Eu fico te devendo um café, prazer. então, quando a gente voltar para o presencial. Pronto, combinado. Tá ótimo. Então eu vou começar com a pergunta que eu faço para todos. Quem é a Manuela? Bom, que coisa, né? É uma pergunta que parece tão simples e óbvia, mas é tão difícil, né? Assim, caramba, não é uma pergunta que a gente se faz muito. Eu, pelo Não. menos, acho que raramente me faço essa pergunta, assim. Acho que posso dizer que, nesse momento, eu diria que eu sou uma mistura, né, de algumas coisas, assim, né? Eu sou uma mistura da minha história, das minhas memórias familiares, que me compõem com muita alegria, com tristeza, com saudades, assim, acho que isso me define bastante no campo dos afetos, assim, sou uma pessoa que sente saudades, assim, sempre, acho que desde criança nasci sentindo saudades, assim, isso me define bastante. Sou a irmã de 4 mulheres, vivi no meio de muitas mulheres, assim, né, além da minha mãe, as minhas irmãs, então isso também me compõe muito forte, né, a presença de mulheres na minha vida. E hoje, né, também me apresentando, assim, acho que eu posso dizer que sou uma pessoa que gosta do caminho que eu tracei com relação ao meu trabalho, à minha escolha, né, profissional, né, de ser psicóloga, de trabalhar com esse lugar do ser humano, né, assim, então, tanto da clínica quanto na docência, esse encontro a partir, né, que a psicologia me proporciona, diz muito do que eu sou, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de encontrar pessoas, e não do encontro de superfície ou um encontro raso. Eu gosto de estar, né, de mergulhar no encontro com as pessoas, assim, é um prazer, não é uma obrigação. Então, acho que essa profissão, né, essa formação em psicologia colabora com isso que me compõe, né, de gostar dos encontros, assim. Isso Que eu acho que eu posso gostoso. dizer. E quando que você descobriu que você queria estudar psicologia? Bom, faz um bocado de tempo, né, assim, eu acho que no colegial, né, no segundo, terceiro colegial, eu já queria algo por aí. Eu não conheço pessoas próximas da família, coisa e tal, que são psicólogos, mas na época de colegial, segundo e terceiro colegial, a gente tem aquelas atividades de colégio, de apresentação de profissões e coisa e tal, e nessa época eu conheci, né, essa profissão, né, a psicologia, assim, e parecia que me agradava, né, no segundo colegial, me lembro disso, assim. Mas não tinha certeza, conhecia muito pouco, né, o que era. E aí no terceiro colegial,
eu fiquei interessada em fazer, né, a formação, aí eu já fui, não fui radicalmente decidida, porque na época de vestibular, eu tinha dúvidas em fazer psicologia ou filosofia, fiquei namorando esses dois lugares, assim, mas aí acabei indo para psicologia mesmo. E aí fui com gosto, assim, prestei, e aí deu certo, e tô E aí, você é isso de faz São Paulo tempo. mesmo? Você estudou aqui? Não, ai, Patrícia, é uma pergunta, ai, essa pergunta é difícil pra caramba também, assim, não é difícil, mas é uma loucura a minha vida, assim, eu acho, eu conto, mas eu esqueço, assim, em contagem, eu já devo ter morado em umas 20 cidades, assim. Uau! Então, é uma vida mambembe. Mas eu nasci e morei 1 ano, portanto eu não me lembro, né, mas eu nasci em Piracicaba. Eu sou de Piracicaba. Ah, pronto, tá vendo aí? Olha aí, mundo pequeno. Pois é. E, assim, conheço super pouco de Piracicaba, fui lá para nascer, né, como eu digo Aham. para os meus pais, meu pai na época era professor lá de faculdade também, minha mãe trabalhava por lá, e aí naquele momento eu nasci. Então eu nasci em Piracicaba, e aí morei em muitas cidades, assim, fui morando em muitas cidades, especialmente no estado de São Paulo. Fui fazer faculdade, né, em Assis, que é a Unesp de Assis, né, assim, a Universidade Estadual Paulista, tem 2 campos, que é Bauru e Assis, eu fiz em Assis, por escolha mesmo, foi pesquisando qual lugar que eu queria fazer e tive a sorte de conseguir, assim, né, estudei bastante e tal, mas tem uma dose de sorte também, né, então deu certo de passar lá, e fui para lá, então morei bastante tempo lá por conta da faculdade. Então estudei psicologia lá, a graduação, né. Depois eu fui fazer o mestrado, em Niterói, morei no Rio, então fui fazer o mestrado em Niterói, e depois voltei para Assis, morei em outras cidades também, e voltei para o Rio para fazer o doutorado. Ah, que legal. Quais são os Então, temas do seu mestrado e doutorado? olha, os temas, assim, tem ligação com a minha história, né, naturalmente, assim. O os 2 temas, tanto da pesquisa do mestrado quanto do doutorado, dialogam com a arte circense. É psicologia, produção de subjetividade, que na perspectiva que eu estudo, produção de subjetividade nada mais é que pensar os estilos de vida, né, então, porque eu tenho uma ligação com o circo, aí é uma outra coisa, eu me enveredei a tentar, articular esses universos, assim. Então, foi pensar aquele modo de vida, de comunidade, de grupo, de pessoas que habitam um lugar e deixam um lugar, né, que circulam, estão de passagem. Então, aquele estilo de vida me encantava muito, e aí eu me enveredei a estudar aquilo, especialmente no mestrado, né, entrei forte nisso, e aí pensando a articulação da psicologia, era justamente isso, né, são modos de existência, modos de vida, né, então, o que aquele modo de vida dizia, né, para mim, assim, aqueles modos de relação entre as pessoas, de relação dessas pessoas com a cidade, com o mundo, né, entre aspas. Isso foi bastante no mestrado. No doutorado, continuei com a pesquisa, né, foi uma linha, assim, que acabou se abrindo, mas aí eu trouxe outras questões relacionadas à relação com a morte, com a finitude, que no universo circense, ela é muito explícita, ela é muito, né, o circense, ele está no tete a tete com a morte de forma muito mais intensa. E essa intensidade, né, na relação com a morte, seja no voo do trapézio, seja na circulação entre as cidades, enfim, esse risco traz para o circense uma potência, né, assim, essa foi a tese, né, assim. Então, a morte apareceu muito forte como
com esse diálogo com o risco, mas não com um risco descompromissado, risco aleatório, um risco que é da própria existência, né? Então foram questões, foram temas que apareceram no doutorado. A pesquisa tem vida própria, né? Assim, a gente começa e aí ela vai te indicando, né? Assim, você acha que vai estudar uma coisinha ali, aí não, aí ela, opa, já foi em vida própria. Então foi É isso. muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar nada, parecido com isso. Então eu imagino que a tua pesquisa deve ter sido difícil também, né, porque não eu imagino que não deve ter muita coisa pronta, escrita sobre essa questão. No campo da psicologia, o mestrado comecei em 2005, foi quando eu comecei o mestrado, né, quando eu comecei a estudar. Estava bem precário, assim, a pesquisa dentro da psicologia. Dentro da psicologia, às vezes apareciam um pouco, assim, projetos sociais com circo, né, ou palhaços de hospitais, assim, a ligação mais próxima era isso, assim. Mas sim, dentro do campo da psicologia, muito pouco, quase nada, na verdade. E aí isso me impunha, né, muito tentar trazer outras áreas para compor a pesquisa, né, outras áreas de conhecimento que dialogam com a psicologia, tanto da filosofia como das artes, né, então eu acabei fazendo uma trajetória bastante híbrida nesse sentido, né, de articular, assim, mas sempre com essa lente do que eu entendo da psicologia, né, que a nossa lente, ela tá ali voltada, essa escuta, né, da psicologia, ela é muito singular, né, o que ela escuta é diferente da filosofia, é diferente das artes, então, foi difícil porque não tinha de fato nada pronto, mas esse também foi um grande estímulo para mim, né, e aí eu ia para e aí é engraçado porque a pesquisa às vezes, né, assim, quando a pesquisa faz sentido, você tem vontade de mergulhar naquele tema. E aí, por exemplo, fiquei morando um tempo no circo, assim, num período, assim, morando, né, entre aspas, assim, passei uma temporada, porque o conteúdo humano estava ali, né, então, se eu for pensar na psicologia, o que estava pronto era o próprio saber daquelas pessoas, era com aquilo que eu queria trabalhar, com aquele saber, com aquelas vidas, né, então não tinha teoria, mas tinha muito saber, né, assim, então e isso é o que deu a linha para a pesquisa, para estudar, né, para dialogar com as coisas que eu vinha lendo e tal. É isso, Muito assim, interessante. E foi você uma gostaria delícia. de comentar como que começou essa sua relação com o circo? Se você achar que cabe. Sim, sim, tô super curiosa aqui para saber. Então, quando eu fui para Assis, né, para fazer a faculdade, isso foi em 99. Nossa, o tempo voa, né, incrível. Logo no começo da minha né, da faculdade, da graduação, a gente fazia uma formação que era integral, né, assim, eu fazia de manhã e à tarde, a faculdade, né, as disciplinas, tal. E a vida que a gente vive, né, assim, no interior, especialmente, fazendo uma formação universitária, ela possibilita muito essa coisa da presença, né, de um ir na casa do outro e de ficar junto, né, muito intenso, é muito fácil, né, fazer esse tipo de vínculo, assim, de se aproximar. E aí, logo no comecinho, na primeira semana, assim, segunda semana lá, entrei para um grupo de teatro universitário, para, assim, para além da faculdade, né, ter a vida também, né, assim. Aí comecei a fazer, entrei no grupo de teatro e tal. Desse grupo, depois de um tempo, um ano mais ou menos, alguns colegas que estavam já na reta final de formação, assim, no quarto, quinto ano, eles tiveram uma experiência, especialmente uma pessoa, teve uma experiência muito interessante com palhaço,
ele foi fazer um estágio numa clínica psiquiátrica na França, um estágio como estudante mesmo, e lá ele teve uma experiência com palhaço, dentro dessa clínica psiquiátrica. Essa experiência ele voltou, trouxe para a gente conversar, assim, a gente, o grupo ali que estava junto, e vamos começar a fazer palhaço. Vamos fazer um negócio aqui que dá para a gente pensar também a psicologia com palhaço. Aí a gente começou a fazer palhaço, um grupinho de 5, 6 pessoas. Do palhaço, dessas experimentações com palhaço, a gente descobriu que tinha um professor que era de filosofia, de Marília, que já tinha tido um circo na década de 70 e tal, viveu no circo e tal, e a gente foi atrás dele, ele morava lá em Assis, o Marinho. A gente se encontrou, convidou ele para, né, passar o conhecimento dele, aí a gente começou a fazer técnicas de circo aos finais de semana, à noite, aí a gente mergulhou e começou a entrar nesse universo do circo, experimentando, fazendo. Então a gente fazia tudo, assim, acrobacia, trapézio, fogo, né, pirofagia, palhaço, tal. Aí a gente começou a se apresentar, enfim, foi muito intenso, assim. Então começou a que despertou essa paixão, para mim é uma paixão, eu sou apaixonada por esse universo, assim. E, bom, aí é isso, nesse período a gente começou a fazer tanto circo, junto com a faculdade, né, assim. No meu terceiro ano de faculdade, tinha alguns colegas desse grupo que estavam se formando, já estavam no quinto ano, e ali não tinha campo de trabalho, digamos assim, as pessoas iam embora, né, iam lá fazer faculdade e iam embora. E aí, o que a gente inventou? Eu tava no terceiro e esse pessoal estava no quinto. A gente resolveu fundar uma ONG para poder trabalhar junto, para continuar trabalhando. Aí a gente fundou uma ONG, trabalhando com o circo, com projetos sociais, com projetos em comunidades, tal. E aí o circo foi por um outro caminho também, tanto artístico quanto em projetos sociais. E aí, bom, tá até hoje. Até hoje existe essa ONG, eu faço parte, ela tem pessoas em vários lugares do estado e tal, mas a sede mesmo é lá em Assis. E aí a gente continua com alguns tipos de projetos. Lá o pessoal continua trabalhando em várias áreas, eu continuo vinculada com aquilo que liga ao campo das artes, assim, especialmente festival, ajudo a produzir um festival de palhaços, e a gente produz uma revista cultural, enfim, aí é isso, assim, isso já tem 20 anos, né, assim, passou 20 anos já, 20 anos. Legal. É E os isso. alunos que continuam lá na Unesp de psicologia, eles têm envolvimento com a ONG ou ficou uma coisa só de vocês? Então, muita gente passou, muita gente entrou, saiu, assim, é super porosa, ela é super uma instituição porosa mesmo, assim. Então, entra, sai, muita gente, porque justamente assistem essa característica de lugar de passagem, mas tem um núcleo que tá já há bastante tempo. Então, tem o pessoal, né, que é profissional mesmo, assim, que continua atuando, e tem o pessoal que vai passando, fica lá uns 3 anos, né, faz projetos junto, tal, faz intervenções, projetos de outras áreas, na área de resíduos sólidos, né, de formação de cooperativa, na área ambiental. Então é um grupo que, assim, a Circos, né, chama Circuito de Interação de Redes Sociais. Ela também se abre para pessoas que querem chegar, né, e propor projetos que dialoguem de alguma forma com a proposta dela, assim. Então é bem porosa. Acho que nem faço ideia de quantas pessoas entraram, foram embora, mas algumas permanecem, assim, há muitos anos também. Então a gente Legal. é E isso. quando você fez o seu doutorado, que você falou que conviveu com as pessoas de um circo, foi no Rio mesmo? Não, eu fui para o interior, era um circo mambembe que circulava pelo interior de São Paulo. Hum. Era um cirquinho mesmo, assim, não é circo, eu não queria, um circo com as características de circo de sucesso, sabe, aquela coisa assim, eu queria um circo, mais tradicional, né, assim, mais com
com algumas questões também dessa precariedade, assim, sabe, da vida ali, né. Então eu fui para um cirquinho pequenininho mesmo, que é isso, circulava pelo interior de São Paulo. E quanto tempo você ficou com Então, eles? a primeira eu fui mais de uma vez, né, assim, eu fui bom, durante 2 anos eu fui várias vezes, assim, aí eu ficava algumas temporadas, assim, mas, eu acho que o que eu fiquei direto mais, assim, foram 2 meses, mais ou menos. É bastante tempo. É, é. É porque é muito intenso. Não tem como você chegar num circo e não fazer nada. Então eu trabalhava, fui para o picadeiro, fiquei me apresentando junto, ajudava tudo, fazer pipoca, maçã do amor, eu ficava na portaria, então e foi isso, foi muito legal. Legal e rico para minha pesquisa também, né, assim, foi Uhum. viver mesmo aquilo, assim, junto com eles. Mas muito precário também, né, muitas, dificuldades, muito preconceito da cidade, né, aquela imagem, né, do circense cigano, né, então tinha vários presenciei várias cenas, assim, que diziam dessa nossa sociedade extremamente, preconceituosa, né, assim, então foi isso, assim. Legal. Mas assim, eu ainda tô curiosa, assim, eh, sei lá, tem alguma experiência, alguma coisa que você queira comentar dessa época que você passou com o pessoal do circo? Eh Então, porque assim, só na minha cabeça tudo vai meio misturado. Tem esse pessoal do circo, né, e tem a trupe que eu fiz parte também, né, assim, fiz parte literalmente do grupo de circo por mais de 10 anos, assim, circulando, como atuando, né, assim. Você pergunta mais dali do circo. É, porque me atrai muito essa questão também, sabe, de estar ali nessa questão de insegurança, viver isso, entender um pouco disso, que é tão diferente da Uhum, da da nossa realidade, assim, se colocar no lugar uhum, do outro, sabe? uhum. Então, Patrícia, olha, tem muitos elementos, assim, que dá até para a gente pensar e até ressignificar algumas relações que a gente tem com as nossas questões, né, assim. Uma das questões que chamou bastante atenção é a relação com as crianças, né, assim, num primeiro momento, no primeiro olhar que a gente lança, né, na criança do circo, a gente fala: "Caramba, tão pequenininho ali, 4 anos está trabalhando", né, a gente vem com todo esse discurso, né, de que aquela criança está trabalhando, que está sendo explorada e coisa e tal. Tem situações assim? Tem. Só que ao mesmo tempo, a criança no circo, ela tem um saber que nenhuma outra criança no mundo tem. Aquela experiência, né, de aprender matemática, por exemplo, a criança na escola, a criança do circo, ela tem muita dificuldade para se matricular nas escolas, né, porque ela vai mudando de cidade em cidade, então é difícil ter uma continuidade. E aí existem as leis que exigem que toda criança tem que estar, né, vinculada a uma escola. Então, o que que o circense faz? Chega na cidade, tem que matricular a criança, aí a criança fica ali 2 semanas, muda de cidade, vai para outra escola. Então, de 2 em 2 semanas a criança muda de escola. Eh, Isso tudo, né, assim, faz a gente me fez bastante pensar, assim, o que que é a gente propor, né, modos de vida mesmo, ou leis, né, diretrizes do que é educação, do que é relação com o trabalho, e tal, a partir da nossa perspectiva, né, porque você trouxe esse, de se colocar no lugar do outro, né, a gente não se coloca no lugar do outro para criar leis, né, as leis uniformizam, né. Então, o saber, por exemplo, o saber que a gente tem na escola, a criança tem a vivência ali. A criança de 6 anos, ela sabe fazer conta, porque ela fica ali na frente pegando, comprando, vendendo os quitutes e coisa, faz conta assim, ó, que eu não faço. Eu não, de uma agilidade impressionante, assim. A relação com o próprio saber circense ali, com o saber da técnica, que a gente de fora nomeia trabalho, para ela começa como uma grande brincadeira. Então ela vê o pai entrando como palhaço ali no picadeiro,
ela está brincando com o pai, ela não está trabalhando, né? Então, assim, só que se a gente olha de fora, a gente fala, ela está trabalhando. Então, são várias questões, assim, que às vezes o nosso olhar externo julga e atrapalha aquele processo muito mais do que colabora, né? E aí, isso é um ponto interessante, assim, né? O que que é a criança, o que que é a infância dentro daquele universo. E uma outra questão, né, com relação a isso, é a intensidade daquela relação da família ali, né? Então, a gente não vive isso, né? Para quem é pai, mãe e tem filhos, fica o dia inteiro fora de casa e chega em casa, vai encontrar com os filhos. O circense não tem, é 24 horas com o filho, né? Assim, então, bom, é de uma outra categoria mesmo, de intensidade, assim. Isso é um ponto que me chama atenção, né, assim, ah, com relação a essa relação com a morte, com o risco, especialmente desse corpo, né, assim, que se coloca em risco, é claro que a gente sempre corre o risco de generalizações, isso é muito, né, para quem é muito apaixonado, isso é um problema, né, eu sou muito apaixonada por circo, corro sempre o risco de generalizar, então eu já vou adiantando. A relação com o risco para mim é de fato ali no circo uma relação de potência, ah, essa relação com a morte, né, então é como se o circense que, né, ele tem o domínio daquela técnica, ele joga com a morte, muito mais do que a gente. A gente, eu digo, né, seres citadinos, né, da cidade, sedentários, a gente é muito medroso, né, a gente vai criando no nosso corpo um monte de plaquetas de medo, né, assim, e isso, né, essa relação covarde com a vida, que nos constitui e que faz com que a gente vá, então, se medicalizar, ou que a gente vai, enfim, criar armas, proteções, vai se blindando, né, a gente vai blindando o nosso corpo. No limite, me parece que é um medo da morte, um medo dos limites, né, o medo da finitude, né, e que o que me inspirava, né, no circense, é lidar com essa finitude de forma muito mais natural, digamos assim, né. Tá aí, posso morrer, posso cair do trapézio e morrer, mas essa é a minha arte, né, assim, então parece que isso dá uma energia mesmo, sabe, um pique, uma coragem de vida, que acho que é um grande exemplo, né, assim, então essas são as ligações que eu ficava matutando, assim, conversando, pensando também com a minha orientadora, né, assim, esse lugar da coragem coragem de viver, né, assim, é difícil ter coragem de viver, né, assim. Isso me fez pensar numa pergunta bem filosófica. Quando nós vamos ao circo para assistir um espetáculo, isso é uma das coisas que nos leva inconscientemente, essa questão de a gente viver sem essa coragem, e de repente a gente chega no circo e por alguns momentos a gente é parte daquilo? Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu acho que as experiências enquanto, né, plateia, bom, elas são muito singulares, né, cada um vai dialogar com aquilo de uma forma, vai fazer relações com as suas experiências pessoais. Às vezes pode ser que vá por essa linha, né, de olhar aquele sujeito no trapézio, por exemplo, e aquilo você se ligar àquilo como uma inspiração de coragem mesmo, mas ao mesmo tempo existe um outro mecanismo, digamos assim, que é de olhar, que é essa relação do sublime, né, assim, você olha para aquilo e você se distancia daquele corpo, digamos assim, e coloca aquele corpo como algo ideal e, portanto, inalcançável. E aí, você continua nesse seu lugar, então aquilo é inalcançável, né, aquela experiência é inalcançável, então, nesse sentido mais afasta do que aproxima, né, nesse lugar da coragem, assim. O que talvez,
aproxime mais, e isso é, bom, são sugestões, suposições, né? É a experiência do palhaço. O palhaço, ele é muito mais humano, né? Ele é muito mais, ele tem coragem de falar, por exemplo, né? Ele fala, né? Os bons palhaços, né? Ele fala aquilo que tá aqui que a gente vai escondendo, né? Assim, isso Uhum. também é um gesto de coragem, né? De falar sem amarras, falar sem uma moral que segure, né? Então, eu até não me lembro onde isso foi, no mestrado, doutorado, eu usava o termo licença palhaço, né? Assim, então, é como se fosse, então, usar dessa licença para falar o que eu penso, assim. Ele tá, claro, ele tá falando a partir dessa máscara do palhaço, mas ele tá. E aí tem uma coragem, né? Assim, né? Esse lugar da experiência humana que a gente precisa tanto cavucar para encontrar, que é essa coragem. Então, isso são algumas possibilidades aí, né? Legal, gostoso. E a tua abordagem que você trabalha é psicanálise? Não, eu trabalho com uma orientação que se chama esquizoanálise, ou filosofia da diferença. Ela, digamos, ela conversa com a psicanálise, mas tem alguns conceitos que divergem. É uma perspectiva, não é uma escola, a esquizoanálise não é uma escola teórica. Ela surge, ela vai tomando bastante corpo, assim, na década de 70, especialmente na França, a partir de alguns autores que os mais populares, digamos assim, no Brasil, ou nem tanto, mas é o Gilles Deleuze e Michel Foucault, um pouco mais conhecido. Da filosofia, ela bebe muito do Nietzsche, do Spinoza, são alguns autores que, né, são mais conhecidos, assim. E basicamente é isso, assim, a esquizoanálise, chama esquizoanálise, né? Não é uma escola, né? Tem uma preocupação de não ser uma escola, justamente é uma orientação, porque assim, a gente vai construindo a nossa orientação a partir desses autores, dessas leituras. Mas ela não se constitui, ela não se institui e não se pretende instituir enquanto uma escola de formação. Entende? É diferente, assim, justamente. E aí tem a ver com a própria perspectiva ali, de não enrijecer, né? Mas, basicamente, o modo de trabalho é muito parecido aí com a psicanálise, ela não tem a proposta do divã, né, assim, mas a gente, a partir do diálogo, né, e do diálogo a gente vai, né, pensando alguns pontos de análise, e é isso, assim, acho que não vem ao caso, mas, assim, tem alguns conceitos que mudam bastante, né, com relação à psicanálise, a ideia de desejo, enfim, de produção de desejo, mas é isso, essa é a orientação que eu E sigo. onde você estudou? Eu marquei aqui, esquizoanálise, filosofia da diferença, né? É. Então, eu conheci lá em Assis, na Unesp, comecei a estudar lá, já na graduação, me interessei, né, assim, o forte lá era. Isso era conteúdo da sua faculdade, da sua graduação? Sim, 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 tinham, professores lá que eram dessa orientação. Lá em Assis tinha muito forte a psicanálise e a esquizo também, né, então, ou a filosofia da diferença, né, desses 2 termos. E aí eu fui estudando as 2, assim, né, bebi um pouco de uma, de outra, mas foi lá que eu conheci, então, na Unesp. Depois na Federal Fluminense, que foi onde eu fiz o mestrado e o doutorado, também tenho lá, é uma orientação muito forte também, essa orientação. Aqui no Brasil tem alguns polos, assim, de estudo, né, então a CIS é um, a UF, né, que é essa Federal Fluminense, é um polo também que estuda bastante. A PUC, em São Paulo, tem um pessoal que estuda, ali também tem um pessoal que estuda e produz em cima da esquizo. No Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, e está crescendo, assim, no Brasil, é isso, chegou aqui muito forte na década de 70, 80,
E tem já bastante, tá sendo bastante disseminada, assim, é isso. Tem bastante lugar para beber dessa orientação. É que a gente não tem todas as faculdades, assim, não tem a disciplina esquizoanálise. Uhum. O que acontece é que quem estuda esses autores acaba, por exemplo, eu estudo esses autores, acabo, nas disciplinas que eu dou, a gente vai usando essas lentes, é sempre assim, né? Assim, se eu sou psicanalista, eu vou usar minha lente de psicanalista para falar daquele conteúdo. E aí, por exemplo, na FMU, eu acabo trazendo um pouco, né, dessas orientações, assim. Então, eu não sei se a gente acaba, quando a gente começa a estudar, né, a gente fica dentro da nossa perspectiva, da nossa escola, digamos assim, e a psicologia né, repleta de escolas, né, de orientações, a gente acaba quase que fechando o nosso ouvido, né, para o que vem, que tem de novidade, assim, ou de diferente. Então a gente se fecha muito, né? A psicologia é expert em fazer igrejinhas, né? Assim, então a gente acaba escutando pouco. A gente fala tanto de escuta, mas escuta muito pouco, né? O que Eu outros concordo com orientam. você. Eu concordo. Fica defendendo a bandeirinha, né? Assim. Eu que gosto de conhecer todas, às vezes eu faço um comentário assim e nem sempre é bem recebido. Eu falo, opa. Pois é. Acho que isso é um problema, assim. Bom, você vai construindo a tua orientação, aquilo que te faz sentido, os autores que são seus aliados, no decorrer da tua história. E às vezes você muda um pouco de caminho, vai para outro. Agora, a gente tomar um autor, ou uma orientação, ou uma escola, como, como uma relação de seita mesmo, eu acho que isso é um grande problema. Acho que isso diz muito mais das nossas carências, né, ou de querer ter um lugar no mundo, do que de fato uma necessidade, digamos assim, do que seria a psicologia, né, assim, a gente, enfim, Legal. E agora eu tô talvez. curiosa para saber o que fez você sair do Rio de Janeiro, aquele calor, aquele sol, aquela praia, e vir para São Paulo. Olha, bom, eu acho que a vida, né, assim, acho que a minha vida mambembe mesmo, assim. Depois do Rio, eu ainda morei em Goiânia, em Goiás, morei em Goiás, 2 anos. E aí eu vim para voltei, fiquei em São Paulo, mas assim, acho que São Paulo é um lugar que da cidade eu moro há pouco tempo em São Paulo, na verdade, estou há 3 anos só em São Paulo. Sempre frequentei bastante, mas nunca morei. E aí, por contingências da vida, né, assim, da minha história, e tal, foi o lugar que eu fiquei, nesse momento da minha vida, com vontade de encarar, né, assim, acho que tinha alguma coisa em mim que dizia que eu precisava ir para São Paulo, sabe. E fui, não tenho, referências, assim, "Ah, vem porque você tem um trabalho, vem porque alguma coisa assim", eu acabei indo para São Paulo porque alguma coisa me chamava a morar em São Paulo. E aí eu fui sozinha, né, assim, era um momento que eu estava sozinha mesmo, enfim, estava saindo de uma separação e quis ficar em São Paulo, quis encarar São Paulo. Acho que foi isso, assim, vou encarar essa Babilônia, vamos ver qual é. E aí fui, fiquei, e aí fui, né, mexendo os pauzinhos, tal, sempre perguntando, né, assim, me perguntando se era de fato um lugar para ficar, mas sempre respondendo que sim. E por enquanto é o lugar que eu quero ficar. Assim, para mim é isso, esse é um problema. Às vezes eu falo que é o lugar que eu quero ficar para o resto da vida, mas eu já falei isso outras vezes. Mas Legal. eu gosto, assim, eu gostei de encarar São Paulo e as coisas fluem, né, assim, o as aulas, né, dão gás, assim, para estar. Consultório é uma coisa que eu sempre tive, acabava em alguns momentos tendo que, né, desmontar o consultório, mas o consultório sempre também é
é um espaço para mim muito, muito importante de manter. A experiência da clínica, que eu gosto muito, muito mesmo, assim, é um lugar para mim que me eu nunca saio esgotada, nunca saio Olha cansada. só. Para mim isso é um grande sinal, assim, né, um sinalzinho que de atenção, porque eu saio de atendimentos, posso atender vários as situações mais difíceis e delicadas, mas eu nunca fico esgotada. Olha que Então interessante. é, então isso para mim é um grande indício de que faz sim muito sentido para mim, Claro, né, assim, estar ali, né. Às vezes estar numa instituição me deixa esgotada, né, o cotidiano, mesmo em aula, né, assim, tem aulas e aulas, né, sim. mas tem dia que, nossa, tô derrotada, assim, não sobra nada, só nem dormir consegue de tão cansada que tá. Mas o consultório não, o consultório é o lugar que me vai reenergizando sempre. Então eu Legal. sempre preciso estar no consultório, assim, E é quando você incrível. começou a dar aulas? Eu comecei em 2007. Comecei dando aula também, né, em faculdade e tal. Eu dei aula até no começo no começo, assim, né, dessa experiência como professora, eu dei aula em colégio, mas eu dei aula de filosofia. Então, mesmo já sendo psicóloga e tal, eu dava aula para criança, adolescente. Ai, era uma loucura, assim, e é muito engraçado, porque Filosofia ainda, né, porque filosofia eu não para sei, a criança percepção que eu tenho é que nem todos gostam, deve ser poucos que gostam, a maioria ainda não. tem que fazer algo lúdico, né, tem que pegar os conceitos e trazer de uma outra forma, né, assim. Mas fiquei 2 anos, foi a primeira experiência como professora, assim, eh e aí depois isso foi, 2006 eu acho, e 2007 eu acho que foi 7 ou 8, não consigo precisar agora, mas aí foi quando eu entrei, comecei dando aula lá em Assis mesmo, nessa época eu voltei para dar aula na Unesp, lá como substituta, tal, e sempre nessa área de grupos. E aí daí para frente sempre dei aula, sempre, né, é um lugar, assim, de E na trabalho, de FMU atuação. você leciona quais disciplinas? Então, na FMU eu tô no comecinho, né, da formação, ali no segundo semestre, terceiro semestre, tô com, sociedade e comportamentos grupais e intervenções psicossociais, são as 2 disciplinas. E para o pessoal que está se formando, nono e décimo semestre, o estágio específico em psicologia social. Então, acabei afunilando mais para aí, assim, para essas disciplinas de social, grupal, foi isso. Eu espero que São Paulo continue sendo o lugar que você quer morar e que quando eu chegue no final e for fazer estágio, você ainda esteja lá. Pois Que eu é. gostaria de É. estudar o social com você, eu acho que seria bem interessante. Ah, vai ser um prazer. Você está em qual semestre? Eu fui agora para o sexto, vou começar o sexto. Ah, então a gente não se conheceu, né, porque você teve aula com outros colegas, então, nessas Sim, disciplinas. aham. Mas é isso, eu pretendo ficar assim, viu, Patrícia, se tudo der certo, pretendo. Pretendo sossegar na Legal, cidade, assim. legal. E o que você gostaria de deixar, assim, para os alunos de psico? Hum, olha, ai, tanta coisa, né, tanta coisa pra gente conversar, né. É, temos tempo, temos muito tempo. Eu Bom, acho que uma coisa que assim, que pensar que a psicologia, né, assim, desde do começo, né, da nossa formação, quando a gente começa a estudar, eh,
a sugestão minha seria não se apropriar desse lugar como um lugar de verdade absoluta, né, não se apropriar desse saber que a psicologia nos oferece como um lugar, né, em que eu vou, me apropriando da verdade sobre o outro. Então, agora entendi a verdade sobre o outro, né, assim, então acho que é um grande risco e um grande lugar de sedução que a psicologia, oferece, né, assim, desse saber sobre o outro, mais do que o próprio outro, né, assim, então acho que isso é uma, eu diria que deveria ser uma atenção constante da nossa parte, sempre, né, desde que a gente começa a estudar, quando a gente vai se formar, então não se colocar nesse lugar, né, de poder, né, diante do outro. Porque isso naturalmente vai afetar a nossa escuta, né, vai afetar, vai interferir na nossa escuta, né. E uma coisa que acho que, não sei se para estudantes de psicologia, né, para os meus estudantes, meus alunos, assim, que a gente não perca a capacidade de se surpreender, de verdade, assim, sabe, que a gente não perca isso. Se a gente perde isso, ai, parte para outra, vai fazer outra coisa, porque, né, alguma coisa aí não tá dando liga mais. Então se ficou no automático, não, né, não pega, não dá uma vibração, vai para outra, vai para outro lugar. Você não tem o encantamento, né. É, é. Se não tem um encantamento, não dá para, não vira nada nessa vida, né, não só na psicologia, assim. Mas além, é isso, além do encantamento, essa curiosidade, infantil até, que a gente pode, né, resgatar mesmo na gente, assim, né, de uau, que surpresa, né, assim, quando eu escuto uma pessoa, seja uma pessoa que eu estou atendendo, ou escutar aquilo como se fosse realmente a primeira vez que eu escutei isso na minha vida, né, assim, então, acho que esse exercício da surpresa, né, ajuda a gente a dialogar com esse outro, né, assim, né, abre o nosso campo de interesse, o nosso corpo para esse afeto mesmo, né, que nos vincula, que é justamente né, essa possibilidade. Então, te escuto e, uau, olha só, aqui tem uma vida, né? Aqui tem uma vida, então vamos lá, vamos junto. É, sim, acho que são esses pontos, assim, que talvez valha a pena a gente sempre conversar no campo da psicologia, né, assim, né, da minha parte me parece muito importante a gente lembrar disso, mas e tem mais um pontinho que talvez, vale a pena a gente pensar também, que é o lugar do outro como coitadinho, né, assim, eu não sei o que acontece, que a gente tem uma tendência, né, assim, a olhar para o outro, né, assim, que vai nos chamar como aliados ali para um processo clínico, seja lá o que for, olhar para esse outro como um coitado. Algo acontece que isso vira um grande problema, né, porque ele não é um coitado, né, assim, ele esse outro, né, essa pessoa é alguém que nesse momento está pedindo a nossa parceria aí para uma travessia, uma, né, resolver algumas questões, mas coitadinho não, né, assim, eu acho que desde o coitadinho de falar assim: "Ah, aquela criancinha", ou aquele velhinho, né, assim, eu discuto muito com os alunos em estágio isso, quando vão fazer estágio em casa de repouso, assim: "Ah, o velhinho", né, assim, essa coisa, nessa relação infantilizada mesmo, né, assim, ou de, né, olhar o outro como muito frágilzinho. Então, isso também, da mesma forma do que a gente estava falando, né, isso também prejudica, né, o outro, prejudica o nosso trabalho, né, gente, então, olhar para o outro como aquele que não pode, né, como aquele que é incapaz, né, e isso também, me parece uma atenção muito grande que a gente tem que ter na psicologia, né, porque a gente está lidando com situações de vulnerabilidade, né, as mais diversas,
mas isso não significa olhar para o outro com essa vestimenta do fraco, né, do outro como fraco, né, então é diferente, né, uma situação de vulnerabilidade, uma situação com olhar o outro como fraco, então acho que são pontos que eu conversaria com alunos, né, que foi essa tua pergunta, né, assim. Sim, maravilha, fantástico. Muito bom. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Ah, acho que não, acho que eu fico aberta também, assim, se isso chega no, né, não sei como que está circulando essa nossa conversa, assim, mas sou bastante aberta para conversar com os alunos, assim, gosto bastante, sinto um pouco de falta, né, na estrutura da faculdade, dos espaços vazios, assim, né, para a gente se encontrar. A gente não tem, né, essa possibilidade de se encontrar, Sim, né, seja uma, uma tarde, alguma coisa. Infelizmente, a gente tem uma dinâmica de vida e de estrutura, né, de faculdade que a gente está sempre muito, muito rápido, né, assim, muito. A gente perde, me parece que a gente perde muito a possibilidade de entender que a formação também em psicologia, ela vai além da sala de aula, sim, muito além da sala de aula. A sala de aula é um espaço que para mim é por excelência um espaço de troca de saberes, sim, né, eu gosto dessa coisa da aula, do presencial muito mais, né, que é um espaço que, né, tem que ser preservado, assim, quase que sagrado, né. Mas, acho que os encontros outros, né, um bate-papo tomando um café, tomando uma cerveja que seja, tomando, outros espaços de grupos de estudo, assim, eles vão nos constituindo enquanto psicólogos também, né, então uhum, a gente não precisa, entender que a formação é só cumprir lá os créditos, né, fazer a prova e bem na prova acabou. Não, a psicologia não é só isso, a psicologia não é só fazer aula e fazer tarefinha. A gente não precisa ser psicólogo tarefeiro, né, então a gente, tudo vai nos formando, tudo vai nos formando. Assim eu entendo, né, assim eu aposto, né, que é, tudo, né, desde uma conversa, essa conversa nossa, sair com os amigos e conversar e, né, assim, tudo é elemento, tudo sim, tudo é elemento para a nossa profissão. Tudo isso vai me constituindo enquanto psicóloga, né, é a assim, construção do acho ser que humano, né, não só do psicólogo. é, Eu conversei um exato. pouco sobre isso com a Catalina, que Aham, no interior, todo fim de semana você está numa chácara, você está num sítio, então é churrasco com o pessoal da faculdade, e você constrói ali relacionamentos que você leva para a vida toda. Em São Paulo é bem mais difícil, né, as sim, pessoas moram longe, então não dá para se reunir dessa forma. E como seria bom se na faculdade a gente tivesse um espaço para isso, para fazer um churrasco, para reunir professor, aluno e sentar aí e conversar, né, não só na sala de aula. sim, Eu sinto falta disso também. sim. Eu acho, e é muito curioso, né, assim, a gente realmente não tem, eu não conheço uma estrutura nesse formato, né, das faculdades particulares, especialmente, que são mais comprimidas, né, no tempo, né, normalmente é um período e tal, que tenham apostado ou entendido que esses espaços poderiam ser criados também, né. Sim. Parece que isso, não sei, também não sei se eu seria uma boa gestora, porque eu ia acabar propondo esse tipo de espaço, assim. É isso, assim, né, acho que em resumo dessa última questão, são os espaços do nada, os espaços do nada, assim, que não tem, a obrigação, né, essa obrigação, mas são espaços de muita fertilidade, né, o vazio, né, sendo ocupado de outra forma, e é onde a gente cria, onde a gente inventa, né, porque quando a gente ocupa muito lugar que já está pronto, a gente perde a possibilidade de inventar, né, de Uhum. criar, tal. Então parece que é uma questão aí pra gente pensar, né, essa psicologia
que pode morrer nesse sentido, né, de se reinventar, né, de inventar, porque a gente fica tão, assim, técnico, E preso ao que já existe, né? que perde essa Tá exato, ótimo. exato. Vamos fazer, né, uma ode aos encontros. Isso. Vamos ver se a gente combina alguma coisa assim, cria alguma coisa assim. Então, Manuela, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter participado, por ter contado um pouquinho da sua história. Fiquei fascinada com a história do circo. Com certeza vou querer saber mais. E é isso. Muito obrigada por ter participado. Tá. O circo sempre pega de jeito as pessoas, né? Uma pessoa apaixonada falando acaba encantando também, né? Assim, eu sou Sim. meio suspeita, assim, mas e o circo e a psicologia estão ali, né? Assim, Patrícia, te agradeço, tá? Foi mesmo um prazer, foi gostoso, descontraído, né? Assim, e estamos aí. Vamos seguir, vamos encarar aí essa batalha desse ano, né? Vamos com força. E que esses espaços de troca de experiências, de conversa, eles possam ser cultivados, né? Assim, esse projeto que você está fazendo é um pouco isso, né? De tentar cultivar experiências de vida, né? Assim, muito bonito isso. Parabéns. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter participado. Até. Tchau, tchau. Bom, para quem quer conhecer o trabalho da professora Manuela, entra no site circos.org.br e aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar. Um beijo e até a próxima!